canto mitrado. O canto mitrado é o corte ou a costura que é feita no ângulo de 45 graus. Sempre nesse ângulo? Sempre nesse ângulo, isso é canto mitrado. Então, quando a gente pega um tecido, por exemplo, a gente pega esse tecido. E aí a gente vai fazer o canto mitrado nele, é o corte de 45 graus que eu vou fazer nesse canto aqui, ó. A gente vai colocar, por exemplo, ele tá cortado em ângulo reto. O que que é o ângulo reto? É quando eu tenho aqui e aqui, formando o ângulo de 90 graus. Vamos no aula de matemática ou de costura, gente? E aí, o canto mitrado é esse aqui, quando a gente une um lado ao outro e vamos fazer uma costura aqui. Esse cantinho que eu faço a 45 graus é que é chamado de mitrado, que é o canto mitrado, que é um corte de 45 graus. Ó, para fazer essa toalhinha aqui, que é um jogo americano, por exemplo, a gente vai precisar de uma medida de 65 centímetros por 50. Então, 65 por 50. Isso para você ter exatamente a mesma medida que eu. Qual que é o grande segredo aqui? A gente tem... Aqui eu fiz várias marcações, mas depois eu vou limpar essa informação para a gente ficar com ela mais simples. Primeira coisa que a gente precisa é fazer a marcação de virada, ou seja, de 1 centímetro. Então eu escolhi, ó, da borda para cá, 1 centímetro e passei a ferro, desse jeito. Eu vou desconsiderar esse 1 centímetro e vou marcar 5 centímetros para dentro, aqui, e vou fazer uma segunda linha. E aqui na beirada, a mesma coisa, eu vou marcar 1 centímetro aqui e mais 5, ou seja, ficou 6 aqui e 6 aqui. Essa borda aqui, ó, Claudinha, ela tá com uma virada de 5 centímetros, né? Então, para eu ter essa virada de 5, eu fiz a marcação lá. 6 centímetros, porque 1 vai para dentro. Então, eu tenho 5 de resultado e 1 para dentro, ok? E aí, o que eu vou pegar? Vou pegar uma reguinha e vou marcar 11 por 11. Por que 11? 10 é a minha margem de virada, né? Então, eu pego... eu quero uma virada de 5, eu pego 10 para virar 5. Tudo bem? Ele fica metade daquilo que eu fizer. Ok. E vou fazer como se fosse uma caixinha de leite. Todo mundo que faz costura sabe o que é uma caixinha de leite numa bolsa. Então, eu tô fazendo aqui a caixinha. Então, eu marquei aqui, eu viro, tá? Ó. E tem a marcação aqui e aqui. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar os dois pontos aqui. No canto de 45 graus. Aí, isso é 45 graus. Quer ver, ó? Ó, vem cá, se eu achar a reguinha aqui, ó. Uma reguinha, ela tem um canto chamado 45 graus, que é essa... ela tá nas reguinhas, ela tem normalmente essa marcação já. Eu vou colocar, encontrar um ao outro e fazer uma linha. Quando eu fizer a linha, o que eu preciso agora? Encontrar essas duas linhas. Então, vamos lá. Vamos colocar o nosso... tecidinho lá no 45 graus que eu falei, né? Encontra o biquinho e vem. Como é que a gente faz? É bom vir com a caneta, porque ela tem uma marcação. Então, a gente vai jogar aqui e aqui, ó. As duas tem que... Ó, por acaso saiu certinho no mesmo lugar. Uau! E vou colocar aqui. Vou levar na máquina. Ó, o cantinho tem que ficar bem certinho. Tá vendo? Tem que ficar um biquinho aqui. E vou fazer uma costura daqui até chegar aqui. Vamos lá, rapidinho fazer essa costura. Bárbaro. E eu vou costurar, atenção, até o encontro. Ó, a gente vai costurar até o encontro daquela margem. Por isso, esse 1 centímetro eu sempre ignoro ele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte, ó. Vou vir aqui e vou cortar ele. Coloco o dedão lá dentro, o indicador e viro. Quando eu viro, eu já tenho a formação aí do meu cantinho mitrado. Quando eu fiz os cantinhos, ó, eu fiz todas as orelhinhas, ó, fiz todas as orelhinhas, vou cortar. Vou cortar e tiro o excesso aqui no biquinho. Então, eu venho aqui, ó. Tiro o excesso do biquinho. Corto ele chanfradinho. Peraí que eu vou fazer mais um aqui, ó. Venho com ele, corto reto e tiro o biquinho aqui, para não fazer volume. Vou cortar. E tiro o biquinho. Toma só cuidado para não cortar a linha, né, em si. Aqui, tiro aqui e corto o biquinho.
Feito isso, ó, polegar lá no fundo, indicador oposto, virou, polegar no fundo, virou, polegar lá no fundo, virou. Virou. Feito isso, a gente já tem o resultado, ele já vem automaticamente, ó. Isso pode ser de qualquer tamanho, pode ser desde uma peça pequenininha até uma peça gigantona, né? Sensacional. Aí, feito isso aqui, ó, quando você vai fazer isso aqui, a gente sabe a medida interna. Se você não sabe a medida, você quiser fazer um dupla face e não souber a medida interna, depois que você terminou aqui, você marca o vão. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho o vão, né, com ela viradinha, eu tenho o vão. Esse vão meu deu 43 por 27. Aí o que eu fiz? Eu cortei aqui 45 por 30 e vou só encaixar aqui, ó. Eu venho aqui, não corta ele muito maior, porque senão sobra muito pano lá dentro. Vou encaixar aqui, ó. Agora é só ir para a máquina e fazer uma costura em toda a volta e você vai ficar com esse resultado aqui, ó. Que é o tecido. Sensacional.